Observatório ASJ, continuando as transcrições em retrospectiva de participações de ASJ em diversos eventos, eu destaco em 2021, já no final do ano, quando após a parte mais, vamos dizer, agressiva da pandemia, eu comecei a flexibilizar, saindo e participando com máscara, naturalmente, de eventos. E nesse dia depois de quase 2 anos, participei de um evento na FIEPA, no COINFRA, que é o Conselho de Infraestrutura, e foi interessante porque eu, com as madeixas já um pouco longas, e tirei uma brincadeira perguntando se tinham me reconhecido. E foi muito boa, mas a abordagem foi sobre infraestrutura, sobre projetos, ferrovia, hidrovias, portos e exportação. Muito interessante, eu vou começar a reproduzir aqui. E agora vamos lá. É os que não me conhecem, é os que não me reconheceram, viu? Aurelino Santos Júnior. Eu sou advogado, até prova em contrário, né? Mas eu fui do Conselho de Autoridade Portuária e também estou em 3 comissões da OAB que são correlatas aos assuntos aí, né? Portos e hidrovias, direito aduaneiro e também relações internacionais. Mas eu, do tempo do CAP, minha área era outra, tributária, eu estava na Secretaria de Finanças, e quando eu tive contato com o CAP, no tempo em que ele era deliberativo, que hoje o CAP não é mais a voz dos setores, né? Eu fiz amizade de uma quantidade enorme de amigos no Centro-Sul, em todas as regiões. E hoje mantenho esse contato. E esse assunto eu queria parabenizar, porque é um assunto que está em plena ebulição. E está tudo assim ainda em incertezas também, né? Claro que mesmo as iniciativas não dão certeza. Mesmo esses 23 aí, autorizações, precisa saber o que vai acontecer. A viabilização deles também, o que vai acontecer. Mas, indo ao século XIX, 1869, o Brasil tentou também aqui, através do Plano Moraes, e depois de 1874, com o ancestral aí dos palestrantes, André Rebouças, né? Planos de viação, planos de interligação de bacias e ferrovias, tudo naquela segunda metade do século XIX. Quando a República chegou, ainda em 1894, o Eduardo Moraes tentou ainda numa reedição. Eu tenho as obras, eu consegui na Biblioteca de Stanford, não tenho em universidades brasileiras a obra do Plano Moraes. E aí eles compraram dos Estados Unidos o rejeito das ferrovias com bitolas separadas. E aí foi um drama tremendo para a gente. Havia aquele negócio, não, mas é mais segurança, tudo isso. Pois é, agora voltando aqui para o presente, eu participei da audiência que escolheu o traçado da Norte-Sul, no trecho Açailândia-Barcarena. Eram 3 propostas e foi escolhida a de maior economicidade pelo trajeto mais curto. E parece que a Minerva vai escolher esse que foi escolhido nessa audiência, tá? Agora, naquele momento lá, o que se percebeu é que tem uma preocupação em toda a ferrovia, sabe? E Santos está enfrentando esse drama tremendo ali com a Porto Ferro, né? Que é aquela ferrovia interna, que era prevista para a capacidade até 2025, mas que agora vai ter que se fazer um investimento pesadíssimo. É a pera ferroviária. E a grande pergunta é o seguinte: onde será a pera ferroviária em Barcarena? Quando você fala pera ferroviária, ela pode ser de todo tamanho, de todo. Se você olhar, por exemplo, Rondonópolis, que é o maior terminal rodoferroviário da América Latina, com capacidade de transpor 2.400 caminhões por dia, com capacidade, na pera ferroviária deles, de carregar simultaneamente 3 composições de 120 vagões cada, da Rumo Logística.
E a Rumo está prometendo, agora com São Paulo, o grande problema de São Paulo, 36 túneis que querem levantar o teto por causa do double stack, que aliás até poderia ser até triple stack, né? De 40 e de 52 pés os containers, né? E o IPHAN está criando problema para levantar os túneis. Mas a ideia, a partir do momento que a Rumo lá fechou a prorrogação antecipada, que ela desviaria também de 30 e poucos, onde passa 15 quilômetros ali de centros urbanos, que hoje é 35 milhões de toneladas ano, que era para aumentar para 75 milhões de toneladas. Mas hoje já está se prevendo chegar a 100 milhões de toneladas. E também o compromisso com o governo federal, naquela renovação antecipada, de levar a ferrovia, e era até Sorriso a ideia da Rumo, não era até Lucas do Rio Verde, não. E agora era o projeto Sorriso. Vai até o Jônia, vai chegar, a ideia é criar uma saída pelo passivo. Não, ali era do Rei da Soja, o projeto antigo dele que era para levar também, desde aquele tempo. Agora ele já está sim. Tá, tudo bem. Agora o Afico, né, que integra esse trecho aí. Mara Rosa até Lucas do Rio Verde, e depois segue para Rondônia, né? Exatamente. Mas o que eu quero colocar o seguinte: nós temos um problema aqui no momento que a gente tiver. A ferrovia precisa andar par e passo com a capacidade portuária. Porque se você tiver uma ferrovia com uma capacidade muito maior do que a atual capacidade portuária, você vai ter uma perda de rentabilidade. E isso daí é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Porque vamos olhar Barcarena, mesmo com um porte, uns 13,8 ali do navio, a gente sabe que está saindo navio Panamax, que passa longe do Panamá e que sai a 80% de carga. E aí, vê bem, tem um trabalho, eu acho muito interessante, tem um trabalho da Conab sobre as possibilidades do Arconorte em relação ao uso do canal do Panamá, em que ele recomenda o seguinte, que só há viabilidade de vencer o custo da tarifa a partir de um navio de 120 mil toneladas para cima. E o que nos coloca momentaneamente Barcarena totalmente fora. Porque a gente tem que... A história das águas profundas, o Mendonça bate nisso. Agora, em relação a cavalo ferro e cavalo mango, que eu sempre falei, essa brincadeira, nós já temos há muitos anos trilhos até Marabá. A gente tem a Açailândia, desde que a VLI está operando de Porto Nacional a Açailândia e pegando no direito de passagem até Itaqui, que ela pertence à Vale também, né? A gente tem até aqui. Eu me lembro que uma vez eu estava discutindo o Kleber e o menino da CNI, que eu esqueci o nome, ele dizendo o seguinte: pô, naquele momento celulose, tá? Aí ele disse o seguinte: pô, mas se a gente virar para a esquerda, viu, a gente está mais perto de Marabá. Então, vê bem, se o Pedral já tivesse derrocado, a gente já estaria há muito tempo com um trecho integrador ferro fluvial. Agora o Pedral e o Mendonça defende isso aí, a história do projeto do Ito Braga, lembra dele? Chegou a ser quase sai, né? E veio esse projeto muito mais caro, tá? Então o que acontece? Se você olhar, aí vai com o governo do estado, uma sugestão, tá? Uma secretária lá de Niterói, no royalties, estava lá embaixo, chegou e disse só isso, disse, vou guardar, passou uma lei, disse, vou guardar, criar um fundo de estabilização, tá? Vou guardar. E quando veio a pandemia, foi o único município do Brasil que tinha dinheiro sobrando para combater, de Niterói. Giovana, parece que ela foi para Salvador agora. E aí, o que acontece? Se a gente tivesse com esse dinheiro, ainda que pouco, da Lei Candir, que agora está em 17 anos aí, já sacramentado, embora sem correção monetária, né? Sabe lá daqui a 10 anos quanto vai valer. Mas se a gente guardasse isso, passando um projeto de lei, esse dinheiro, somando ano a ano, sabe, a gente faria um fundo de infraestrutura aí e não precisaria de dinheiro federal, pô.
usaria de recursos vindo daí. É uma questão da cigarra e da formiga, porque eu vejo desde 2008, sabe, que eu tomei contato com muitas coisas, aquela história de sempre vai acontecer para o futuro, vai acontecer futuro, mas a realidade tem aquela mania perversa de apresentar conta. E a gente está num momento crucial. E realmente parabenizo, porque a gente precisa discutir, jogar as ideias na cabeça e principalmente olhar as pedras no caminho para tentar tirá-las, né? Prezados, foi uma manhã muito interessante, pelo reencontro com colegas, amigos que eu não via há bastante tempo por causa da pandemia, e foi muito interessante mesmo, né? E eu estou reproduzindo para os prezados e prezadas aqui no Observatório ASJ. Obrigado.